Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e esta é a leitura do livro A Autoridade do Crente, edição estendida, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Prepare-se para conhecer um pouco mais desse mestre e profeta que Deus levantou em nossos dias para restaurar a visão perdida sobre a fé bíblica. Audiobook A Autoridade do Crente. Autor Kenneth Hagin. A vida e o legado de Kenneth Hagin. Aqueles que conheceram o ministério do reverendo Kenneth Hagin consideram-no um homem de fé, mas aqueles que o conheciam pessoalmente o consideravam também um homem do amor. E isso faz muito sentido, afinal, a fé opera pelo amor. O amor que motivou e governou cada ação do reverendo Hagin veio apenas através do seu relacionamento pessoal com Deus. E isso também faz muito sentido, afinal, Deus é amor. Deus confiou ao reverendo Hagin coisas preciosas, como visões, revelações e atribuições que serviriam a um propósito divino. O reverendo Hagin entesourava essas revelações e fielmente obedecia às direções do Senhor. Embora Kenneth Hagin tenha ido estar com o Pai Celestial, seu legado de inspirar crentes a servirem e obedecerem fielmente a um Deus vivo, a andarem em cura divina, a exercerem sua autoridade dada por Deus e a manifestarem o amor de Deus, continuará até o retorno glorioso de Cristo. Nascimento milagroso. Kenneth Owen Hagin, filho de Lily Drake Hagin e Jess Hagin, nasceu na pequena cidade de McKinney, no Texas, em 20 de agosto de 1917. O homem, através de quem Deus faria milhares de milagres, começou sua própria vida a partir de um milagre. Durante a gravidez, a mãe de Kenneth adoeceu. Havia pouca comida em sua casa. O orgulho de Lily normalmente não a faria pedir ajuda a seus pais. Porém, por causa do bebê, decidiu ir à casa dos pais em busca de auxílio. Devido à doença, Lily temia que seu bebê não sobrevivesse. Então, ela correu a pé pela rua. Enquanto chegava perto da casa dos pais, ela ouviu um som de folhas se mexendo, mas não havia árvores ao redor. Ela olhou para cima e, onde havia um céu claro, apareceu uma nuvem branca que se moveu em sua direção. Enquanto a nuvem se estendia até ela, viu Jesus em pé diante de si. Ele disse-lhe para não temer, o bebê nasceria. Apesar das palavras de conforto, Lily estava amedrontada e correu até a casa de seus pais. Quando contou para sua mãe, a vovó Drake, sobre a visão, ela disse que não contasse a ninguém. Não devemos dizer às pessoas, elas rirão de você. Lily não disse a ninguém por anos. Depois que deu à luz, Lily foi informada de que não havia esperanças para o jovem Kenneth. Ele mal pesava 900 gramas, e exames posteriores mostrariam que ele tinha um coração deformado. O médico J.C. Owen pensou que o bebê estava morto e disse à vovó Drake para cavar um buraco no jardim para enterrar o recém-nascido. Quando Drake o pegou para levá-lo ao jardim a fim de enterrá-lo, parou no defumadouro para pegar uma pá. Segurando a pá em uma mão e o bebê em outra, ela percebeu uma fagulha de vida. Kenneth estava vivo. Ela rapidamente o levou de volta para dentro da casa e perguntou ao médico o que fazer com ele. Mesmo sem ver esperança para o bebê, o médico tirou alguns suplementos alimentares e disse para prepará-los e alimentá-los com eles. E disse, eles vão durar mais do que ele. Relembrando posteriormente sobre este incidente, irmão Hagin diria, mas eu superei tudo isso. Antes de prosseguirmos com a leitura, preciso que me ajude com algo muito importante. Você já deve saber que propagar a palavra de Deus em nossos dias é uma necessidade extremamente urgente. E, infelizmente, há poucos se encarregando de fazê-lo de forma eficaz. Não sei como você tem se empenhado nessa tarefa, mas, sem dúvida, uma forma de contribuir com o avanço do reino hoje seria apoiar aqueles que estão na linha de frente. Há mais de 24 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho de implantar igrejas, formar pastores e dirigir avivamentos. Nos últimos dias, porém, eu me voltei para a criação deste canal, onde publico a leitura de livros que promovam o avivamento da fé. Nesse momento, a única fonte de sustento para este trabalho são as doações daqueles que, como nós, acreditam nesta obra.
Por isso mesmo, eu convido você a plantar uma semente através do nosso Pix. 85999595787. Essa chave Pix também é o meu celular pessoal e o WhatsApp de contato. Desde já, eu me comprometo a orar por você, a orar pela sua colheita diante do nosso Pai. Que Deus o abençoe por sua prontidão. Que Deus recompense sua generosidade. Uma infância anormal. A infância de Kenneth não foi como a de outras crianças. Por causa da sua condição cardíaca, ele não era capaz de levar uma vida normal e ativa. Uma média de 15 minutos de brincadeiras de criança o deixava exausto e até mesmo o levavam ao desmaio por 1h30. A despeito de sua condição física, sua determinação e tenacidade brilhavam forte. Deus sempre protegeu Kenneth. Por exemplo, Kenneth nunca teve quaisquer doenças comuns da infância. Catapora, coqueluche ou sarampo nunca o contaminaram. Quando seu irmão teve sarampo, Kenneth não foi infectado, mesmo tendo compartilhado a mesma cama. Deus planejara grandes coisas para ele. Salvo das portas do inferno. Por fim, a deformidade do coração de Kenneth acabou drenando quase todas as suas forças. Aos 15 anos de idade, ele ficou acamado. Foi lá, na cama da doença, que Kenneth teve uma experiência que contou muitas vezes a milhares de pessoas. Ele foi ao inferno. Kenneth foi criado como um batista do sul. Como frequentava a igreja semanalmente, ele pensava que era salvo, porém nunca tivera uma experiência de salvação com o Senhor. Contudo, no dia 22 de abril de 1933, no quarto sul do número 405 da rua North College, em McKinney, Texas, a experiência da salvação veio de maneira inesquecível. Enquanto Kenneth estava deitado na cama da enfermidade, seu espírito deixou o seu corpo. Ele desceu pela terra e continuou descendo até estar diante das portas do inferno. Bem quando estava a ponto de entrar, uma voz de cima ressoou em uma língua desconhecida. Imediatamente, Kenneth achou-se retornando à superfície da terra. Isso aconteceu mais 2 vezes. Kenneth finalmente proclamou Jesus como Senhor durante sua terceira ascensão à superfície da terra, sabendo que se não fizesse aquela proclamação, ele poderia descer uma 4ª e última vez. Para um relato mais detalhado sobre essa história, consulte os livros Fui ao Inferno e Eu Creio em Visões, do reverendo Reagan. O relacionamento começa. Depois de ter sido arrancado das portas do inferno, Kenneth começou a louvar a Deus todos os dias pela sua salvação. Ele acordava louvando, ele adormecia louvando, louvava a Deus pela luz do sol, pela grama e pelas flores, tudo o que antes ele não valorizava. Embora continuasse acamado, parcialmente paralisado e extremamente fraco, Kenneth tinha paz e contentamento. Ele sabia que, se morresse, não iria para o inferno. No outono de 1933, a avó de Kenneth começou a escorá-lo em sua cama e a permiti-lo ler sua velha Bíblia metodista. Por causa de sua condição fraca, ele apenas conseguia concentrar-se por 10 a 15 minutos de cada vez, antes que sua visão se tornasse turva. Ao passar de algumas semanas, ele conseguia ler por 1 hora. Finalmente, ele pôde ler o quanto quisesse. Pensando que poderia morrer a qualquer dia, Kenneth focou na leitura do Novo Testamento. Ele despendeu horas do seu tempo lendo e meditando na Palavra de Deus. Apesar de passar 24 horas do dia na cama, ele não tinha desejo de ler qualquer outra coisa a não ser a Palavra. Qualquer coisa que desejardes. Enquanto Kenneth lia o Evangelho de Mateus e ia para o Evangelho de Marcos, ele chegou à passagem da Bíblia que transformaria sua vida e se tornaria a pedra angular do seu ministério. Marcos 11, 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, qualquer coisa que desejardes, na versão King James, crede que recebeste, e será assim convosco. Kenneth estava grato por sua salvação, mas em Marcos capítulo 11, ele viu a possibilidade de receber algo mais.
Reverendo Hagin depois disse: "O maior desejo do meu coração era ficar bem e forte." Enquanto lia esta passagem, o quarto inteiro ficou envolto em uma luz, como se alguém tivesse aberto as cortinas em um dia claro de verão. E ele percebeu esta mesma luz vindo habitar dentro dele. Claro que Satanás veio imediatamente tentando convencê-lo de que qualquer coisa que desejardes somente se aplicava a coisas espirituais. A luz da revelação sobre essa passagem bíblica havia esvaecido, mas Kenneth continuava intrigado e atraído por ela. A semente incorruptível da palavra de Deus havia sido plantada no coração dele. Ele pediu que o seu pastor viesse e explicasse Marcos 11, 22 a 24 para ele, mas o pastor nunca veio. Kenneth solicitou outro pregador na área, mas o pregador nunca apareceu. Quando finalmente um ministro decidiu visitá-lo, a única coisa que ele tinha para dizer era que havia chegado o momento de se preparar para o funeral de Kenneth. Frustrado, decidiu que se algo pudesse ser obtido dessa passagem bíblica que tanto fascinou, ele deveria descobri-lo por si mesmo. Por fim, em agosto de 1934, como Kenneth continuou a meditar sobre a passagem, a verdade sobre a fé na palavra de Deus começou a entrar em seu coração. Ele viu que receber a promessa de Deus vinha como resultado do crer na promessa de Deus. Kenneth lembrou esse momento em seu livro Eu Creio em Visões. Eu vi exatamente o que aquele versículo em Marcos 11, 24 significava. Até então, eu esperaria até ficar completamente curado antes de crer que tinha recebido minha cura. Eu estava olhando para o meu corpo e testando as batidas do meu coração para ver se havia sido curado. Mas vi que o versículo diz que você tem que crer quando você ora. O ter vem após o crer. Milagrosamente curado. Por fim, Kenneth sabia que tinha sido curado. Mas então ele tinha que agir sobre isso. Por fora, a situação não tinha mudado. Ele continuava acamado e permanecia não podendo mover suas pernas. A única coisa que havia mudado era a luz da revelação que tinha por dentro. O Espírito Santo disse para ele: "Se você está curado, então você deve ficar de pé e fora da cama." Em concordância, Kenneth empurrou-se para ficar sentado, então usou suas mãos para balançar suas pernas, uma de cada vez, para fora da cama. Com o diabo lutando contra ele em cada passo do caminho, Kenneth começou a proclamar que ele era curado e que ficaria em pé e andaria. Ele lentamente, mas com convicção, aprontou-se para ficar em pé, agarrando firmemente a cabeceira da cama que o tinha segurado por 16 longos meses. Depois de algumas tonturas iniciais, a sensibilidade das pernas começou a voltar. Foi como 2 milhões de alfinetes me espetando, Kenneth disse. Depois de um curto intervalo de tempo, a dor diminuiu e ele começou a andar pelo seu quarto. Não contou a ninguém sobre isso, mas fez de novo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, em agosto de 1934, Kenneth saiu da cama, se vestiu sozinho e juntou-se à sua família na mesa do café da manhã. Primeiros anos de ministério. Assim que recebeu sua cura, Kenneth ficou fortemente desejoso em compartilhar sua experiência com qualquer um que quisesse ouvi-lo, pregando em qualquer lugar e onde tivesse chance. Em 1937, Reverendo O. Rogers veio para McKinney, Texas, e começou uma igreja pentecostal chamada Tabernáculo do Evangelho Pleno. Kenneth começou a se associar com essa congregação porque eles acreditavam em cura. Algum tempo depois, algumas pessoas em Holland, uma pequena comunidade a cerca de 13 quilômetros de McKinney, queriam reabrir a pequena igreja comunitária que havia sido fechada por vários anos. Muito embora a maioria do povo na região fosse batista, quase todos na comunidade tinham participado dessa igreja. Irmão Rogers reabriu a pequena igreja comunitária e então pediu para Kenneth assumir o pastoreio, e ele aceitou. No primeiro ano do pastoreio, ele desgastou 4 pares de sapato andando para ir pregar. Ele andou por aquelas velhas estradas empoeiradas entre McKinney e Holland para pregar o evangelho e falar sobre como Jesus o havia salvado e curado. Ele costumava dizer: "Eu pregarei do Rio Vermelho até o Golfo do México, dizendo em todo lugar que eu for que Jesus salva, cura e está voltando."
E eu pregarei isso na fronteira de Louisiana até o final do Novo México. Nesse tempo, Kenneth pensou que começar pelo Texas seria uma grande área territorial. Nos 12 anos seguintes, pastoreou várias igrejas nas cidades texanas de Tom Bean, onde conheceu e se casou com Oretta, Farmsville, Talco, Gregton e Van. Durante esses anos de pastoreio, a família Hagin dobrou de tamanho com o nascimento de Kenneth Wayne, em 1939, e Patsy Guillain, em 1941. Quando seus filhos nasceram, ele os segurou, orou por eles e os dedicou ao serviço do Senhor. Falando em línguas. Por causa de sua experiência sobrenatural, Kenneth sabia que o poder curador de Deus era real, mas grande parte de seus amigos evitava a questão ou estava convencida de que a cura não era para hoje. Então Kenneth escolheu se associar com ministros do Evangelho Pleno da região. Eles acreditavam em cura e tinham fé similar concernente às coisas de Deus. Kenneth tinha uma reserva acerca da fé e de seus amigos do Evangelho Pleno. Eles acreditavam em ser batizado no Espírito Santo e em falar outras línguas. Essas eram coisas difíceis de serem aceitas por alguém que nasceu e foi criado em uma igreja batista. Ainda assim, ele continuou associado a eles, mas fez do assunto sobre falar em outras línguas algo a ser orado a respeito. O Senhor falou com Kenneth da mesma maneira que fala com todos os seus filhos, através de sua palavra. Deus o levou a Atos 2, 38 e 39, João 16, 13 e 14, Romanos 8, 16, Lucas 24, 49 e Atos 2, 4. Então ele aprendeu que ter o Espírito Santo era uma promessa divina e que o enchimento do Espírito Santo era de fato um revestimento de poder. No dia 8 de abril de 1927, depois de ver essas coisas na palavra, Kenneth foi à casa pastoral da Igreja do Evangelho Pleno, nas proximidades de McKinney, Texas, e disse ao pregador: "Vim para receber o Espírito Santo." O jovem pregador batista de McKinney nunca mais foi o mesmo. Lançando os fundamentos de um grande ministério. Kenneth foi fiel em sua atribuição de pastor em diferentes cidades do Texas. Com poucas exceções, aqueles que frequentaram seus cultos cresceram na fé e experimentaram o poder transformador da palavra de Deus. O amor dele por Deus e o domínio de sua palavra inspirou pessoas que se diziam cristãs a se tornarem crentes verdadeiros. Ao mesmo tempo em que ele fez muito para ajudar aqueles em sua congregação a estabelecerem fundamentos de fé baseados na palavra de Deus, Kenneth também estabeleceu fundamentos para o seu ministério baseados na voz de Deus. Além de sua agenda normal de pregações nas igrejas do Evangelho Pleno, Kenneth periodicamente participou de reavivamentos na região. Em junho de 1943, enquanto andava pela sua casa, Kenneth sentiu algo cair dentro dele. Isto caiu dentro de mim como uma ficha que cai em um telefone público. Irmão Hagin depois lembrou: a unção para ensinar caíra dentro de mim. Para provar isso, ele começou a realizar cultos de ensinos nas quartas-feiras à tarde. Esses cultos foram tão bem-sucedidos que pessoas começaram a organizar seus horários de trabalho a fim de frequentarem a reunião. Pessoalmente, Kenneth Hagin continuou o estilo de vida de oração e meditação na palavra de Deus que começara sobre a cama de enfermidade aos 15 anos. Durante o inverno de 47 a 48, antes de deixar o último pastoreio, ele investiu mais tempo do que o usual em oração. No templo de sua igreja, ele deixou sua Bíblia aberta no livro de Efésios. Ele orou o capítulo 1, versículos 17 a 23, personalizando esta passagem dizendo: "Eu oro para que o Pai da Glória me dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, e os olhos do meu entendimento sejam iluminados", e assim por diante. Várias vezes no dia, Kenneth orou esta oração e outra oração do 3º capítulo de Efésios. Na seção inicial deste livro, A Autoridade do Crente, Reverendo Hagin disse: "O momento de mudança na minha vida veio quando orei essas orações por mim mesmo mais de 1000 vezes. Essas orações produziram uma mudança em seu ministério pastoral. Contudo, elas frutificaram plenamente depois que ele entrou no ministério itinerante." O ministério de campo.
Em junho de 1946, o Senhor enviou Kenneth a pastorear uma igreja na cidade de Van, no Texas, dizendo-lhe que esta seria a última igreja que iria pastorear. Embora essa igreja pagasse Kenneth Hagin mais do que já conseguira ganhar e o supria com uma boa casa pastoral, havia insatisfação em seu espírito. Anos mais tarde, o Senhor falou para Kenneth que sua missão de pastorear foi um treinamento para que entrasse em um chamado diferente. Em fevereiro de 1949, Kenneth Hagin deixou a igreja em Van. Seu primeiro sermão como ministro itinerante foi em uma igreja em Saxe, Texas, pastoreada por V.A. Tipton, cuja filha Lynette viria a casar com o filho de Kenneth Wayne. Quando o reverendo Hagin entrou no ministério itinerante, seu dom de ensino foi uma habilidade necessária para os avivamentos de cura de 1947 a 1958. William Brennan começara um ministério de cura bem-sucedido que incluiu T.L. Osborne e até mesmo trouxe o notável ministro F.F. Bosworth de sua semi-aposentadoria. A revista de Gordon Lindsay, Voz da Cura, falou de grandes testemunhos de cura vindos de todo o país de ministros como Oral Roberts, Jack Cole, T.L. Osborne e muitos outros. O poder curador de Deus recebeu atenção mundial. Os cultos do reverendo Hagin incluíam cultos de cura, mas o foco de suas reuniões era ensinar a fé. Ele depois disse que seu dom de ensino ajudou a trazer solidez para o que as pessoas recebiam nos cultos de cura. Se as pessoas vão manter as coisas que recebem de Deus, elas terão que possuí-las pela fé, ele disse. E esta é a única maneira pela qual irão segurá-las. Quanto mais ensinava sobre fé, o reverendo Hagin falava, mais as pessoas ficavam capazes de ficar curadas. Um tempo de visões. Enquanto Kenneth entrara na primeira fase do seu ministério, ele recebeu uma porção maior de revelação e conhecimento que não somente mudou sua vida, mas também mudou seu ministério e todos que receberam dela. Em maio de 1950, enquanto estava em Houston, Texas, Kenneth ouviu uma voz audível de Deus dizendo: "Vá e ensine fé ao meu povo. Eu tenho lhe ensinado fé através da minha palavra. Eu tenho permitido que você passe por certas experiências, e você tem aprendido sobre fé através da minha palavra e por experiência. Agora vá e ensine ao meu povo o que tenho ensinado a você." Daquele tempo em diante, Kenneth teve uma determinação maior em ensinar sobre fé na palavra de Deus. Essa era sua missão, mas não era o único propósito do irmão Hagin. Em 2 de setembro do mesmo ano, irmão Hagin teve uma visão em Rockwall, Texas. Durante 90 minutos, ele recebeu uma visitação de Jesus na qual foi dada a Kenneth a revelação do seu futuro, bem como a compreensão acerca de seu passado. Depois de revelar a si mesmo para Kenneth, Jesus colocou o dedo de sua mão direita em ambas as palmas das mãos de Kenneth e disse: "Eu tenho dado a você uma unção especial para ministrar aos enfermos." Daquele tempo em diante, Kenneth experimentou um número crescente de curas em suas reuniões. Jesus passou a rever a história de Kenneth no ministério, dizendo-lhe que a primeira fase do seu ministério só começou em 1949, quando entrou no ministério de campo. Uma vez que Kenneth havia pastoreado por 12 anos antes de pegar a estrada e esteve ativamente envolvido no ministério desde 1934, ele se perguntou por que sua primeira fase não começou antes de deixar sua posição final de pastor em Van, no Texas. "Eu não pus os dons de cura na igreja para que a igreja cure a ela mesma com eles", Deus disse. "Eu coloquei os dons de cura e o nome de Jesus na igreja para que ela cure o mundo." Sendo fiel ao chamado divino. Em seus 69 anos de ministério, Kenneth Hagin fluiu poderosamente nos dons do Espírito. Ele ministrou o poder curador de Deus a dezenas de milhares de pessoas que estavam doentes e enfermas, e ele ensinou a palavra da fé a milhões de pessoas. Mas limitar seu ministério às ações do passado seria uma injustiça. Seu ministério continua hoje e continuará até a segunda vinda de nosso Senhor, exatamente como o Senhor o falou que seria. O propósito de anunciar o último grande mover do Espírito está sendo exercido. Estabelecer este legado de fé nunca foi o esforço consciente do irmão Hagin. Em uma entrevista, em 2001, ele declarou uma filosofia simples:
Faça o que Deus diz para fazer. Se esforce para ser fiel. Não importa o que aconteça ou o que venha a acontecer. E deixe os resultados com Deus. Isso é exatamente o que o irmão Hagin fez. Seu legado é um produto de sua obediência a Deus e da sua fé na palavra de Deus. Um lugar para treinar ministros. Durante o acampamento de 1973, debaixo da inspiração do Espírito Santo, Reverendo Kenneth anunciou que ele começaria uma escola bíblica. Em janeiro de 1974, Reverendo Hagin deu ao seu filho Kenneth Wayne Hagin a responsabilidade de começar o que é agora o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Naquela ocasião, Kenneth W. Hagin era o diretor de cruzadas do Ministério Kenneth Hagin e havia sido anteriormente pastor auxiliar do seu sogro, Reverendo V. A. Tipton, em Garland, no Texas. Kenneth W. não tinha apenas a responsabilidade de organizar a escola. Ele era também o encarregado de formular a grade curricular, porque não existia nenhuma grade curricular pronta que fosse adequada ao propósito do CTBR. Ele teve que começar do zero. Um aviso durante o acampamento de 1974 e um pequeno anúncio na publicação mensal A Palavra da Fé eram os únicos avisos para o CTBR. Mas quando a escola abriu as portas em instalações emprestadas do Centro Cristão Estrada de Sheridan, em Tulsa, 72 alunos vieram para o ano de fundação Rema. 58 destes estudantes foram graduados na primavera seguinte. Hoje, a singular filosofia do Centro de Treinamento Bíblico Rema continua a diferenciá-lo de todas as outras escolas bíblicas. O foco não é meramente acadêmico, mas também na prática ministerial. O propósito da escola tem sido claro desde a fundação em 1974, mas ele foi claramente expresso durante uma profecia dada através do irmão Hagin durante a graduação do CTBR em 1979 em Tulsa, Oklahoma. Veja a seguir um trecho da profecia. O que é este som? O que é este som que eu escuto? Este é o som de muitos pés. Este é o som de pés formosos. Este é o som de pés que vão adiante com as boas novas. Quem são estes que fazem esse som de trop, trop, trop enquanto vão marchando? Quem são estes? Sim, eles são os escolhidos do Senhor, chamados por Deus, equipados pelo seu Espírito. Sim, eles são aqueles que conhecem o seu Deus. Eles são aqueles que conhecem sua palavra. Eles são aqueles que conhecem o nome poderoso. O nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Sim, eles são aqueles que estão com a mensagem de libertação, a mensagem de cura, a mensagem de vitória, a mensagem de Deus. Quem são estes e de onde é que eles vêm? Aonde eles vão? Sim, eles vêm do próprio seio do Pai, da mão direita de Deus. Porque seu mestre, até mesmo o próprio Senhor, enquanto elevava-se ao alto, deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Eles vêm do próprio trono de Deus, da mão direita de autoridade. Onde eles estão indo? Eles estão indo aos confins da terra. Eles estão indo aonde uma mão vazia está estendida por socorro. Eles estão indo aonde existe um choro faminto, faminto pelo pão desta vida e pelo verdadeiro pão da vida, aonde ele está clamando por socorro. Eles estão indo pelo mundo inteiro para contar a história, para proclamar a mensagem, para fazer o trabalho que Deus os chamou para fazer. Ao longo dos anos, o Rema aumentou seu corpo discente, a sua faculdade, seu currículo e seus programas. A partir de junho de 2004, o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos treinou mais de 23 mil graduados que residem e ministram em mais de 100 países. O número de graduados dos 13 campos internacionais do Rema aumenta o total para mais de 28 mil. A visão do Centro de Treinamento Bíblico Rema continua debaixo da liderança do reverendo Kenneth W. Hagin. O ensino da fé na Palavra de Deus e em como ser guiado pelo Espírito de Deus permanece no coração do currículo da escola e da instrução prática. Um lugar de oração e cura. O estilo de vida de oração do irmão Hagin
o guiou em seu ministério e vida pessoal. Em 1979, o Espírito do Senhor o direcionou a começar um centro de oração e cura. Este deveria ser um lugar onde pessoas poderiam receber ensino e ministração para a cura e ser ensinadas por meio de preceitos e exemplos sobre oração. Irmão Hagin sempre tinha um desejo forte de ajudar aqueles que sofriam de dores e doenças como ele um dia sofreu, e queria providenciar um lugar onde a fé poderia ser ensinada e ministrada para pessoas diariamente. Em uma segunda-feira, 1º de outubro de 1979, ocorreu a primeira sessão do Centro de Oração e Cura no campus do Rema. As aulas da Escola de Cura e Escola de Oração continuam a acontecer hoje em dia nas manhãs e tardes. Além disso, parceiros de oração bem equipados estão disponíveis durante todo o dia para orar por pessoas por telefone. A cada ano, o ministério recebe centenas de testemunhos contando vitórias nas vidas dos que são ministrados, através da oração e do centro de cura. Um lugar para o corpo local. A escola crescia cada vez mais com alunos que estavam procurando por uma igreja para congregar. Professores itinerantes e evangelistas estavam procurando por uma base de onde poderiam operar. O Senhor havia falado separadamente com Kenneth Hagin e Kenneth W. Hagin sobre começarem uma igreja tendo Kenneth W. como pastor. Quando eles falaram um com o outro sobre o assunto, houve uma confirmação do Espírito Santo dentro de cada um deles. Assim, em 1985, a Igreja Bíblica Rema começou em Broken Arrow, Oklahoma, onde o ministério tinha situado seus escritórios em 1976. Ao longo dos anos, a congregação IBR tem crescido além dos limites do corpo de alunos. Esta se tornou uma igreja vibrante, servindo a comunidade, estando fiel ao seu lema de trazer esperança, ajuda e cura para o mundo. Rádio e página impressa. Uma das principais atividades do reverendo Hagin era ensinar fé ao povo de Deus. Enquanto permanecia como pastor ao leste do Texas, o irmão Hagin recebeu um vislumbre de 2 aspectos que levariam seu dom de ensino por todo o mundo. Em março de 1944, o Senhor falou com ele que, até chegar à idade de 65 anos, 2 dos principais alargadores do seu ministério seriam o rádio e a página impressa. Em novembro de 1966, reverendo Hagin sediou seu primeiro programa de rádio em Dallas, Texas. Enquanto crescia de estação para estação, este se tornou rapidamente o programa de rádio mais esperado dirigido por um ministério. Um programa chamado Rema, antes Seminário de Fé no Ar, é agora transmitido por aproximadamente 150 estações de segunda a sexta e está disponível a qualquer momento como podcast na internet. Assim como o Senhor disse ao reverendo Hagin que seria, a página impressa também tem desempenhado um papel importante no ministério de Kenneth Hagin. Seu primeiro livro, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, renomeado Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte Espiritual, foi publicado primeiramente em 1960. A partir de então, reverendo Hagin tem publicado milhões de cópias com mais de 100 títulos diferentes. A página impressa também se manifestou no ministério Kenneth Hagin através da revista mensal A Palavra da Fé, que apareceu pela primeira vez em abril de 1968. A circulação hoje é maior do que 200 mil exemplares. Essa revista continua a publicar o ensino atemporal do reverendo Hagin, usando material arquivado e lições que não foram publicadas anteriormente. A maneira simples, mas efetiva do irmão Hagin ensinar as verdades da palavra faz de seus livros e artigos ferramentas valiosas para crentes encorajarem a si mesmos e a outros. Legado de pessoas. É comum ouvirmos que para ser considerado um sucesso, você deve ter sucessores. Com muitos filhos, tanto naturais quanto espirituais, desejando realizar as atribuições dadas a ele, Kenneth Hagin foi certamente um sucesso. Seu filho e sua nora, Kenneth W. e Lynette Hagin, têm visto as operações diárias do ministério adquirindo vários títulos oficiais ao longo dos anos. Hoje, além de lecionar no Centro de Treinamento Bíblico Rema, Kenneth W. continua a pastorear a Igreja Bíblica Rema em Broken Arrow, Oklahoma.
Ele e Lynette também viajam pelo país realizando cruzadas da fé viva, as quais seu pai começou como Cruzadas para Todos, alguns anos antes. Em 1985, houve uma mudança tangível na atmosfera do Rema, quando Lester Sumrall profetizou sobre o reverendo Kenneth Hagin. Eu vejo algo como uma luz que está cobrindo todo o campus do Rema. A dinâmica, o movimento e a direção daquele grande impulso de Deus saíram deste homem que está na plataforma aqui, indicando o reverendo Kenneth W. Deus está fazendo e criando e formando todas as coisas que ele precisa fazer para isto. E muitos virão de muitas direções, e eles serão abençoados, não apenas alunos, mas outros serão abençoados neste lugar. A filha do reverendo Hagin, Pat, também está no ministério. Ela é presidente da Sociedade Cristã da Fé, em Tulsa, Oklahoma. A maioria dos netos do irmão Hagin também está servindo em vários cargos ministeriais no Rema ou na Sociedade Cristã da Fé Internacional. O legado de papai vive. Em setembro de 2003, reverendo Kenneth Hagin foi estar com o Senhor. Com aproximadamente 65 anos, enquanto comia brunch com sua esposa e alguns amigos íntimos, ele olhou para ela, suspirou, esticou-se na cadeira e assim foi estar com o Senhor. Kenneth Hagin foi um mentor no corpo de Cristo, por isso seria impossível mensurar a diferença que ele fez. Dezenas de milhares de alunos Rema e milhões de pessoas têm recebido dos seus ensinos. E quantos mais têm sido abençoados por aqueles que o irmão Hagin ensinou? Quantas vezes uma cópia de A Autoridade do Crente, ou Planos, Propósitos e Práticas, ou A Palavra da Fé, passaram de mão em mão para tocar as vidas de mais e mais pessoas? Para muitos, os ensinos do irmão Hagin trouxeram vida para um evangelho mudo e gritou a verdade sobre o nosso Deus poderoso e seu Filho amado. O impacto dessas verdades transformadoras de vida e a maneira amorosa que irmão Hagin os ensinou por preceito e exemplo são as razões pelas quais alunos e ministros consideram o irmão Hagin seu mentor e carinhosamente se referem a ele como papai. Quando a vida do irmão Hagin foi lembrada no culto memorial que aconteceu na Igreja Bíblica Rema em 24 de setembro de 2003, as histórias contadas descreviam um homem que não falava muito pessoalmente, mas amava estar rodeado por sua família, netos e bisnetos. Aqueles que conheciam papai o conheciam mais como um homem de amor, assim como um homem que conhecia a Deus. Sua fé era fruto do seu amor. Seu amor era fruto do seu relacionamento único com Deus. Deus tinha um propósito para Kenneth Hagin: ajudar a manifestar o último grande mover do Espírito antes do retorno de Jesus. Embora irmão Hagin agora more no céu, o ministério, amor e legado de fé que ele começou serão levados adiante por Kenneth W. Hagin, enquanto lidera a família Rema. Quem é a família Rema? Como Kenneth e Lynette Hagin disseram em fevereiro de 2004, qualquer um que tenha sido ministrado pela vida ou ensinos de Kenneth Hagin é parte da família Rema. Bem-vindo à família.